Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Estaremos comentando aqui sobre o estudo bíblico sobre a rainha Esther. Eu gostaria de trazer uma palavra de estudo e de curiosidades bíblicas que a gente tem, a gente vai aprendendo e é bom ensinar, é bom ministrar. Então que seja uma reflexão para outros pastores, pregadores que amam a palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre os segredos da rainha Esther, que a Bíblia não menciona, fazendo uma análise sobre o livro de Esther. Já estudei por várias vezes o livro de Esther e eu me apaixonei por esse livro quando eu fui chamado para ministrar ali na Bahia. Eu era missionário ali em Parreira, Bahia, em Baianópolis, e fui chamado para ministrar em uma igreja perto de Santa Luzia, interior, é aproximadamente quase 200 quilômetros da onde eu morava, da onde eu estava. E o pastor falou que era um congresso da convenção da CGADB para ministros e pastores. E ali, por uma revelação de Deus, esse pastor ficou sabendo sobre mim e procurou saber onde é que eu morava. Segundo ele, Deus falou a ele o meu nome e falou: procura esse missionário. E Deus é tão fiel que no dia que esse pastor apareceu na minha casa, eu tinha tido um sonho. Eu tive um sonho que eu estava ministrando em um grande evento e a cantora era a Cassiane, cantando 500 graus. Eu me lembro que eu levantei pelaquela manhã, era aproximadamente 6 horas da manhã, e comuniquei aos irmãos, ali amigos nossos, que eu sonhei que estava pregando em um congresso. E ali nós estávamos em uma campanha de oração e eu estava me preparando para ir para a campanha e já tinha enviado algumas mensagens para alguns irmãos. E quando eu estava saindo na minha porta, fui orar ao Senhor e retornei 8 horas da manhã. Enquanto eu retornei 8 horas da manhã, havia um irmão chamando na porta da minha casa. E ele estava de bermuda e brusa, né? Aquelas brusas que nós chamamos mamãe, estou forte, né? Recado assim. E eu estranhei e ele me perguntou: o senhor é o missionário Edson? Eu falei: sou. Eu estou lhe procurando já faz 2 meses. 2 meses que eu estou lhe procurando. Eu tive uma revelação com seu nome e Deus mandou ele procurar. O senhor vai pregar na minha igreja. E eu tomei um susto porque o homem estava de permuta e brusa, né, recata, me fazendo esse convite para pregar na igreja dele. E eu lhe perguntei: quem é o senhor? Ele falou: eu sou pastor, trabalho com vendas. E cheguei aqui perguntando pelo senhor, pelo seu nome, consegui chegar aqui. E ali nós marcamos a pregação. E quando passou 2 meses, né? Foram 2 meses eu orando e jejuando pela palavra. E ficou marcado assim. Tinha eu pregado domingo pela manhã, trazendo um estudo bíblico e uma ministração à noite. Ele queria que eu pregasse 3 dias. Eu falei para ele: olha, não vai estar para pregar 3 dias não. Eu trago um estudo pela manhã e uma ministração à noite. E foi o que ocorreu ali, para a glória de Deus, né? Ministrei a palavra do Senhor em cima desse estudo de Esther e me apaixonei, né? E para quem não sabe, irmão, o livro de Esther tem muitos segredos e mistério que quando você estuda pela história, você fica fascinado. Muito interessante o livro de Esther. Esther, ele é o 17º livro da Bíblia, possui 10 capítulos
e 167 versículos. É um livro abrangente e muito poderoso. Eu quero trazer esse estudo aqui baseado em Esther capítulo 1, Esther capítulo 2, Esther capítulo 3, né? Vamos falar só sobre os 3 capítulos do livro de Esther. Eu quero deixar o versículo para os irmãos em Esther capítulo 2, versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Vemos aí a rainha Esther começando a sua história como uma substituta de um reino. Para quem não sabe, a rainha Esther foi a mulher mais poderosa do mundo. Por quê? Porque o seu esposo fora o homem mais poderoso do mundo, chamado de o rei Assuero. Ele governou mais de 127 países, né? Ele vinha ali de uma liturgia que foi ministrada por Ciro. Ciro foi o primeiro homem na história a reunir as nações e a conquistá-la em nome da paz. Ciro não matava os seus inimigos, não destruía tronos e nem reis, mas ele foi o primeiro homem a criar a globalização mundial. Ciro conquistava as nações e dava a ela liberdade. Ciro tomava as nações e dava a ela identidade, né? Dava liberdade, identidade às nações. Ele deixava os reis lá, ou então restituía a eles a sua posse, o seu terreno, as suas riquezas, e falava: vocês só tem que me prestar honra e tributo, quando eu convocar, vocês vêm. E depois de Ciro, outros reis tomaram o poder e fizeram o mesmo, né? Os filhos de Ciro que tomaram o poder, depois vem Dário tomando o poder, fazendo a mesma coisa. Depois vem Assuero, depois vem Alexandre o Grande. Depois, mesmo assim, no século XX, temos Napoleão Bonaparte também, que segue o reinado de Ciro e faz a mesma coisa, né? Dominando as nações e dando ali independência a elas. A rainha Esther, segundo eu fiz algumas anotações aqui, ela é uma rainha que recebe pela graça de Deus um grande chamado de Deus. Mas para quem não sabe, a Bíblia menciona sobre 4 mulheres mais belas da Bíblia. 4 mulheres mais belas da Bíblia. E a rainha Esther está entre uma delas. A primeira mulher mais bela da Bíblia, que a Bíblia vai relatar, se chama Sara, a esposa de Abraão, que por causa da sua beleza lhe trouxe muitos problemas, né? Sara era tão bela que ela falou para Abraão, né? E Abraão falou para ela: fala que eu sou sua irmã, porque Abraão tinha medo de morrer por causa da beleza de Sara. A segunda mulher mais linda que a Bíblia vai mencionar se chama Raabe. Nós conhecemos a história de Raabe, aquela ex-prostituta, né, que se converteu ali entre os muros de Jericó. Para quem não sabe, a casa de Raabe ficava no meio dos muros de Jericó. Quando os muros caíram, formou-se um V, né, uma ponte ali, e a casa de Raabe estava por baixo. A terceira mulher mais linda da Bíblia se chama Abigail, né, que era aquela mulher que saiu a clamar a Davi para que não matasse o seu esposo e nem sua família, né? Abigail. E a quarta mulher mais linda da Bíblia se chama Esther. Esther, ela não teve uma infância nada fácil. Quem era a rainha Esther?
Irmãos, para quem não sabe, a história vai nos falar que a rainha Esté era da tribo de Benjamim. Sim, Esté, ela era benjamita. Se você fizer uma análise mais profunda sobre Esté, você vai descobrir que ela era filha do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ela vem da descendência de Saul. Ela vem de uma descendência da monarquia. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, dá origem a Jonatã. Jonatã dá origem a Isbosete, e Isbosete vai dando origem a outros descendentes, e por fim nasce aí a rainha Esté. Então ela já vem de uma descendência de reis e de príncipes, para a glória do Senhor. Foi através de Esté, por descendência da tribo de Benjamim, segundo a história judaica, que nasceu o apóstolo Paulo. Irmão, quando eu descobri essa curiosidade bíblica, eu fiquei maravilhado, né? Sabendo que Esté vem da descendência de Saul e que o apóstolo Paulo vem da descendência de Esté, né? Dentro da crença judaica, Esté vai se tornar a mãe do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo descende da rainha Esté. São curiosidades que você, estudando, lendo livros, né? Um dos maiores livros bom para se ler se chama Histórias dos Hebreus. Também temos um historiador grego chamado Heródoto, que ele narra a história do povo judeu, não como o historiador Flávio Joséfo, o autor do História dos Hebreus, narra, mas ele também narra algo fascinantes sobre a história do povo judeu e sobre o reinado de Esté. Então nós pegamos um pouco do historiador Heródoto e pegamos um pouco do historiador Flávio Joséfo, do livro História dos Hebreus, e pegamos um pouco da história secular e pegamos um pouco também da história judaica, e aí a gente tem uma noção muito forte sobre personagens bíblicos, principalmente a pesquisa que fiz sobre Esté, a rainha Esté. O nome do pai de Esté se chama Amiel, e ele também tinha um segundo nome que se chamava Abinadab, né? É uma curiosidade bíblica, porque a Bíblia não vai relatar o nome dos pais de Esté, mas a história judaica vai relatar que o nome do pai de Esté era Amiel, e o seu segundo nome em hebraico era Abinadab. O nome da mãe de Esté se chamava Lia, né? A Bíblia não vai falar, não vai mencionar, mas segundo a história judaica, o nome da mãe de Esté se chamava Lia. Então, baseado nesse fato histórico, eu estou aqui mencionando, né, o nome dos pais da rainha Esté. Os pais da rainha Esté morreram em um período de guerra. Naquela época havia muitas guerras, né? E os homens morriam precocemente. Mas houve uma guerra onde os pais de Esté morreram e ela passou a ser criada, a ser cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Segundo a história judaica, isso aqui não é heresia não, irmão. Segundo a história judaica, a crença judaica diz que Mardoqueu estava preparando Esté para ser a sua esposa. Ele estava preparando Esté para ser sua esposa. Ele queria que Esté fosse a sua esposa quando ela completasse 25 anos. Mas isso não ocorreu, porque quando Esté completou 20 anos, o rei Assuero convocou as mulheres de todas as nações de 127 países para que se apresentasse a ele, para que assim pudesse ser escolhida entre elas uma moça, uma esposa. Para Esté chegar ao posto de rainha não foi uma coisa muito fácil. Ela concorreu aproximadamente no primeiro concurso de beleza, no primeiro chamado do rei, a rainha Esté concorreu com aproximadamente
1.459 moças. Segundo o historiador Heródoto, o historiador grego, diz que essa moça concorreu com 1.459 moças. Imagine que concorrência foi essa, né, irmão? 1.459 moças, né? Foi o primeiro desafio de Esther, concorrendo com moças de 127 países. E ali Esther começou a passar por esse processo, por essa escolha. E se não fosse a graça de Deus, talvez Esther não teria vencido. Mas Deus a preparou para isso. Deus tem um propósito. Esther, ela leva 3 nomes, né? Nós conhecemos só 2 nomes sobre a rainha Esther, mas Esther leva 3 nomes. O primeiro nome que ela leva é Atassa, que significa flor e também significa perfume do espinheiro. Segundo nome que ela leva já não é um nome hebraico, né? Que Atassa é um nome hebraico. Segundo nome que ela leva é um nome persa, que é o nome que leva o seu livro, que é Esther, que significa estrela, deusa do amor. Mas ela também tem um terceiro nome, que na Bíblia não é mencionada, que é Mequilá, que em grego significa aquela que vive reservada no anonimato. Então vemos que Esther tem 3 nomes. Atassa, hebraico, significa perfume do espinheiro. Esther, persa, que significa estrela, e Mequilá, em grego, que significa aquela que vive, aquela que é reservada, aquela que está no anonimato. Uma das maiores virtudes de Esther era o seu silêncio. A história vai nos falar que Esther era uma das mulheres mais altas entre as mulheres ali do povo judeu. Ela era uma entre as mais altas. Ela tinha aproximadamente entre 1,75 m a 1,80 m. E não havia mulher mais bela como ela, do ombro para cima. Esther foi separada por Deus por um propósito, e para um propósito muito grande. Quando o rei escolhe a rainha Esther, como eu já falei, ela tinha 20 anos. Quando o rei escolhe ela, o rei Assuero, ele vai estar com 37 anos. Porque a Bíblia vai fazer menção que no 7º ano do seu reinado, ele resolve casar novamente. Resolve escolher alguém. Então ele começa a reinar com 30 anos. E quando ele está com 37 anos, ele começa a ter um objetivo de um novo casamento. Então ele sai à procura de alguém que pudesse substituir a sua antiga esposa. Esther, ela consegue algo muito extraordinário. E eu fico me perguntando como Esther conseguiu se tornar rainha. E fui estudar sobre isso. E eu percebi que no decorrer da sua trajetória, Esther, ela vai fazendo alianças fortes e poderosas. A primeira aliança que Esther fez foi com Deus. Ela faz um propósito com Deus. A segunda aliança que Esther fez, ela faz uma aliança com Mardoqueu. Mardoqueu fala: olha, não fala para ninguém que tu é judia. E ela guarda silêncio. Depois eu vou falar sobre isso. Esse silêncio de Esther, quanto tempo durou. E assim Esther faz aliança no palácio com um homem chamado Aquiliel, que era o quarta, que era o eunuco do rei Assuero. Então Esther, ela é cercada por alianças que ela mesma faz com sabedoria. E eu fico pensando como Esther agradou o rei. E eu, estudando sobre a vida de Esther, eu descobri que Esther, além de falar 3 línguas,
ela se preparou durante 1 ano no palácio real do rei para aprender mais 4 línguas. Então Esther tinha 7 línguas. Esther tinha 7 especificações. Ela falava 7 idiomas. E eu fiquei maravilhado quando descobri isso. Esther, quando vai se apresentar ao rei Assuero, ela vai e fica na presença do rei por aproximadamente 12 horas. Esther vai conversar com o rei e ali ela conversa sobre vários tipos de assuntos, e o rei vê ali a sua cultura, pergunta a ela sobre geografia, estética, astrologia, e Heródoto vai falar que durante 12 horas ela fica na presença do rei, e é aí que ela é aprovada, e é aí que ela é escolhida como rainha. Agora vamos entrar na cena da história da rainha Esther, que é uma das cenas mais comoventes. Ela é levada a ser rainha, é aclamada a rainha pelo rei, o rei se apaixona por ela, e aí ocorre um silêncio de aproximadamente 5 anos, porque do capítulo 2 ao capítulo 3 ocorre um silêncio de 5 anos. Esther está vivendo um momento de paz, de alegria do seu matrimônio, mas de repente surge uma guerra, se eu não me engano, aproximadamente no ano de 485, onde Assuero sai para guerrear e o exército persa perde a guerra para o povo grego. Essa guerra vai estar retratada lá no filme dos 300, né? Nós temos até um ator brasileiro chamado Rodrigo Santoro, vai fazer ali esse filme, Os 300. Então, Assuero, ele perde esta guerra de primeira e ele volta para a Pérsia frustrado. Mas um homem chamado Amã tem uma ideia extraordinária e ele consegue vencer esta guerra e consegue penetrar, invadir, tomar a Grécia, e ele consegue vencer os 300 em uma inteligência muito grande, vencendo o exército de Leônidas, um dos maiores generais da Grécia. E assim Assuero se vê, forçado a gratuar Amã. E no capítulo 3, versículo 1, vai falar que Amã está entre os seus 7 príncipes, ou seja, ele é excelente, né? Ele é excelente. Ele passa a ser Penteceu segundo no reinado, ele é um primeiro-ministro do rei, ele é um governador do rei, ele tem toda a autonomia que os outros 7 príncipes abaixo não têm. Amã passa a ter. E aí começa uma perseguição contra Mardoqueu e a nação de Israel. E aí surge Esther mais uma vez no cenário, e Deus coloca Esther para livrar o seu povo. Livrar o seu povo. Naquele momento, naquela hora. Lá no capítulo 4, eu quero parar aqui no capítulo 3, mas no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 14, Mardoqueu vai falar assim: Deus te levantou para esse tempo, Deus te levantou para essa hora. É muito forte. Talvez no nosso próximo vídeo, falando sobre Esther, a gente fala um pouco mais sobre essa grande mulher que marcou sua época e a sua geração. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Ramos. Obrigado pela atenção e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.